Deixa eu só dizer uma coisa aos irmãos. Quando Deus faz, Ele faz tão bem feito, tão bem feito. Ela falou que estava de volta, mas o que ela não, talvez ela não tenha dito, é que ela voltou e o que aconteceu com um emprego que você tinha lá atrás. Conta para a sua igreja, por favor. Eu saí daqui para acompanhar meu esposo no seu trabalho e tirei licença sem vencimento por 3 anos, né? E tentei renovar, não consegui e deixei, né? Acontecer, Deus trabalhar. Daí aconteceu o mais improvável que a gente esperava, né? Meu esposo foi demitido lá em São Paulo, mas Deus preparou o melhor para nós, né? Charles conseguiu um emprego novamente aqui em Maceió e viemos na certeza que Deus estava no comando de tudo. Mas eu pensei, meu Deus, voltar, mas sem trabalhar em Maceió novamente. Mas Deus preparou tudo. Pedi novamente para retornar ao meu emprego e tudo deu certo. Foi retomada. E estou trabalhando, graças a Deus. Mas não é somente isso. Não é somente isso. Estes dois viveram uma tristeza muito grande porque eles tinham um sonho de um apartamento, não foi? O que aconteceu lá atrás com esse prédio e esse apartamento? Há uns 10 anos, né, antes da gente casar, a gente comprou um apartamento na planta. E a expectativa era quando a gente casasse, tivesse esse apartamento para poder morar, né? E aí o apartamento não saiu. Daí a gente viu outro apartamento, moramos em outro apartamento e ficamos, né, mudando. Fomos para um outro apartamento, depois mudamos para São Paulo. E aí a construtora faliu. Não tinha mais expectativa de que ele fosse entregue. E aí agora a Caixa pegou, colocou outra construtora e está finalizando agora esse ano. A gente voltou agora, né, em novembro, então está para finalizar agora entre fevereiro e março, está finalizando a obra para a gente poder finalmente morar nesse apartamento que compramos há 10 anos atrás. Espera aí, mas tem coisa que ela ainda não contou. Você voltou a trabalhar. Você tem uma filha, Selena. Ela tem quantos anos? 5. 5 anos. Qual a distância hoje do seu trabalho para a sua casa? E conseguiu conciliar os horários? Sim, conseguimos. A Selena está estudando pela manhã na escola e eu estou trabalhando também pela manhã, né? Levo ela na escola, depois pego, mas é tudo muito perto, lá em cima, na Santa Amélia. É tudo muito pertinho e tem dado tudo certo. Mais ou menos. Dá uns 10 minutinhos no máximo. É por isso, meus irmãos, que eu estou dizendo que quando Deus faz, Ele faz bem feito, bem feito. Vem para cá, para o lado da sua esposa, porque eu quero orar por vocês. Eu pude conversar com eles quando a notícia chegou, do final do contrato. E se alguém já passou por isso, sabe quão doloroso é. Mas aqui estamos, agradecidos e felizes, porque vocês retornaram. E sabem, eu disse a eles um dia, algumas vezes nós precisamos passar por coisas assim, porque se não fosse assim, a gente não tomaria algumas decisões. E aqui nós estamos para agradecer esse Deus que sempre está presente conosco. Pai, nós recebemos os teus filhos com um abraço carinhoso. Tu sabes o quanto eles são amados entre nós. Eles, a sua filhinha. E agora o que eu te peço, Senhor, é que este novo ciclo, essa nova fase, este novo tempo, seja abençoado e abençoador. Toma eles em tuas mãos, meu Deus. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém. Amém. Ele virá em meu socorro. Este é o tema da palavra desta hora, mas me permitam dizer, dias atrás eu escrevi um texto e até publiquei lá na minha conta do Instagram, baseado exatamente nessa declaração. Eu escrevi: Ele virá em meu socorro, ainda que eu seja jogado numa fornalha ardente ou numa cova cheia de leões. Ainda que eu tenha decidido fugir para Tarsis e dele permanecer distante. Ainda que eu esteja escondido numa caverna, pensando na morte como solução. Ainda que junto com os meus irmãos esteja trancado e com medo, ele entrará e sem usar sequer a porta, nos dirá: paz seja
convosco. Eu não sei o que aconteceu nesses dias, eu não sei se o sermão se misturou com o texto, ou se o texto se misturou com o sermão. Mas eu não sei o quanto também você conhece das Escrituras Sagradas, mas cada sentença, cada declaração, tem a ver com um momento na história de um homem de Deus, de homens de Deus, que receberam a visita do Senhor, que receberam o socorro do Senhor. Eu não sei se você já viveu o desespero de ter que gritar por socorro. Eu não sei se você já passou por uma situação de sequestro, de assalto, e de repente você se viu gritando socorro, socorro, ou até ameaçado por uma arma de fogo, precisou ficar em silêncio, porque não teve sequer o direito de gritar por socorro. Eu não sei se você já enfrentou a enfermidade, um acidente, alguém que você ama, e não sabia sequer o que fazer, e começou a gritar socorro, socorro. Se você ainda não passou por isso, talvez não consiga entender a profundidade deste grito de socorro que às vezes ecoa no coração de um homem e de uma mulher de Deus. Eu fiquei impressionado. A palavra socorro, ela se repete nas Escrituras, mas sabe qual é o livro onde mais aparece essa expressão? É o livro dos Salmos. E nós somos desafiados pelos salmistas a dizer o mesmo a Deus: Senhor, socorre-me, ou quem sabe dizer: Deus é o meu socorro bem presente na angústia, ou clamar ao Senhor, invocando o seu socorro. Mas sabem, quando eu comecei a escrever, eu disse assim: olha, ainda que eu seja jogado numa fornalha ardente. O que está por trás disso? A experiência vivida por Sadraque, Mesaque, Abidnego, lá de Daniel capítulo 3. Eu até peço perdão por chamá-los assim, porque esse não era o nome deles. Ananias, Misael e Azarias. Ananias significa Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus. Azarias, Deus é quem me ajuda. Mas de repente Ananias recebeu um novo nome, ele passou a ser chamado de Sadraque, inspiração do sol, Deus, autor do mal, seja favorável a nós. O Misael, ele passou a ser chamado de Mesaque, aquele que pertence à deusa Shechak. E Abidnego era agora o nome de Azarias, e ao invés de Deus é quem me ajuda, passou a ser chamado de servo de Nego, um dos deuses babilônicos. E sabe quando isso aconteceu? Quando eles foram levados no cativeiro. E aí a Bíblia me diz que o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. O que a gente observa, irmãos, é que os babilônicos eram terríveis. O que na verdade eles estavam fazendo era tentando acabar com a identidade daqueles jovens. Mudar o nome daqueles meninos. Ao invés de uma associação diretamente com o Deus de Israel, com os deuses da Babilônia. Lá estavam estes meninos, e que representam certamente a classe nobre do povo de Deus. E eles foram levados para o cativeiro. Quem sabe no caminho pensavam: mas pelo menos nós não fomos destruídos. Estamos sendo levados vivos. E eles chegam naquele lugar, são recebidos, mas os seus nomes são trocados. Você consegue imaginar esta situação? Eu, quando leio essa história, sabe, irmãos, eu declaro a certeza que tenho, que diante de situações assim, eu não vou me desesperar quando planos concebidos contra mim prosperarem. Eu sei que às vezes a gente vive aquela paixão em torno do texto sagrado, especialmente quando o profeta Isaías diz assim, no capítulo 54, versículo 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso é tão bom da gente ouvir, né, irmãos? Mas quando a gente é levado de casa, arrastado à força, levado para o cativeiro, chega no cativeiro, trocam os nossos nomes, e de repente nós somos alvos da perseguição. Eles são mais fortes, nós somos mais fracos. O que você faz quando você observa que planos, planos satânicos, demoníacos, começam a prevalecer? Como você reage quando até o seu nome é trocado?
quando você está sendo cercado por ameaças, eu volto a lhe dizer, eu não vou me desesperar. E querem saber por quê? Porque Ele virá em meu socorro, irmãos. Ele virá em meu socorro. E tem mais. Se querem saber, eu não vou abrir mão dos meus valores, dos meus princípios, não importa o que aconteça. Talvez você conheça a história bíblica e sabe que tudo aquilo foi parte de uma grande trama contra estes homens de Deus. E aqui diz o texto sagrado que quando eles estavam prestes a serem lançados na fornalha ardente, eles se voltam para o rei e dizem assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Agora notem o que eles dizem. E se não, quer dizer, e se isso não acontecer? E se nós formos jogados aqui e morrermos dentro desta fornalha? Eles dizem assim: fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Qual é o preço da sua fidelidade? Eu tenho visto tanta gente abandonando o Senhor por conta de uma possibilidade de ganho na sua vida profissional. Sabe que o caminho é um caminho tortuoso, sabe que ali há dinheiro de corrupção, mas abre mão dos seus princípios. Eu tenho visto gente abandonando a graça e a misericórdia de Deus, ministérios que o Senhor tem colocado sobre a vida de alguém, em função de uma paixão. Porque eu me apaixonei, porque eu me deixei envolver, e lá está, entre Deus e um homem, entre Deus e uma mulher, você escolhendo alguém que parece, por um instante, ser maior do que o próprio Deus na sua vida. Eu volto a insistir. Sabem, meus irmãos, Deus virá em meu socorro. E eu quero que você acredite que Ele derramará bênçãos sobre a sua vida. Sabem, essa história da fornalha, no capítulo 3 que mencionei, no último verso, versículo de número 30, ele diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Eu não lhe disse que Deus vai nos visitar, que Deus vai nos livrar? Sabe, aquela fornalha não foi o fim, porque Deus entrou com um livramento, com providência na vida daqueles homens, que não abriram mão dos seus princípios, nem de sua fé, ainda que aquilo pudesse custar as suas próprias vidas. Mas, sabem aquele texto que escrevi? Ele continuava dizendo assim: ainda que eu seja jogado numa cova cheia de leões. O que está por trás disso? A experiência vivida por Daniel, o mesmo livro, só que o capítulo de número 6. E eu, quando leio essa história, eu começo a pensar que não há nada que Satanás deseje mais do que destruir a sua vida de oração. Você já percebeu isso? E às vezes isso é tão sutil. Às vezes para isso ele só precisa mexer na sua agenda. Ou quem sabe colocar um pouco mais de desejo no seu coração. Ou quem sabe colocar diante dos seus olhos um sonho, ou a pressão de alguém. É impressionante, mas a minha vida e a sua vida, quando mergulhada em oração, nós percebemos claramente a ação divina. A história de Daniel se parece muito com a história dos seus amigos, porque há um plano, há algo que é concebido para destruí-lo. Os dois não basta estar no terreno dos opressores, vivendo no meio dos opressores, mas também sujeito a todas as artimanhas daquelas pessoas. Aí a Bíblia diz assim, que um dia o rei baixou um decreto dizendo: olha, ninguém vai pedir nada a nenhum Deus, a não ser a mim mesmo. Ninguém vai clamar ou vai mencionar o homem de uma outra força ou de um outro poder a não ser o meu. E a Bíblia vai me dizer que Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Aí a Bíblia dá um detalhe, viu? Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E a Bíblia continua dizendo: e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Mas observem aqui, como também antes costumava fazer. Ele não começou a viver uma vida de oração a partir das dificuldades. E talvez esse seja o meu erro e o seu erro. Mas pastores também passam por isso? Passam. Eu vivi intensamente em oração, aos pés de Deus, durante toda a aflição que experimentamos.
Mas depois, quando a vida começa a se acomodar e as coisas começam a se tornar rotineiras, sabe, aquela busca intensa pela misericórdia de Deus começa a esfriar no meu coração e no seu coração, e todos nós estamos sujeitos a isso. Mas aí está um homem de Deus, que está sendo perseguido, mas não abriu mão de sua fé. E aqui deixa eu só lhe fazer uma pergunta: o que lhe parece mais doloroso? Passar uma noite numa fornalha ardente ou uma noite na cova de leões? O que você escolheria? Pode me responder? O que é isso? Deixa eu fazer uma enquete aqui. Quantos prefeririam a cova dos leões? Levanta a mão. Ok, teve gente aqui, muito bem. Deixa eu fazer a outra pergunta. Quem preferiria a fornalha ardente? Quem não preferia nem uma coisa nem outra? Eu sabia, meus irmãos, eu sabia. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Sempre que eu lembro dessas histórias, há algo que me chama a atenção. Daniel foi para a cova de leões, mas ele não tinha amigos para dividir a dor. Ele não tinha em quem se apoiar. Ele foi para a cova de leões sozinho, somente ele. Talvez por isso, em algum momento, eu chego a pensar que, quem sabe, a fornalha ardente com amigos seja mais ou menos doloroso do que passar uma noite sozinho enfrentando os leões. Mas, se isso tem acontecido com você, se a sua experiência de dor tem sido solitária, eu tenho aprendido que quando enfrentamos sozinhos a tribulação, é ali que nós aprendemos que Deus é tudo quanto nós necessitamos. Eu posso entrar numa fornalha ao seu lado, e nós vamos experimentar da graça de Deus. Mas eu posso também entrar numa cova dos leões sozinhos, mas também ali eu vou experimentar da graça de um Deus que é suficiente e que é bastante. Às vezes até a gente se revolta porque a gente não tem companhia, porque nós não recebemos um telefonema, não recebemos uma visita, e isso machuca, eu sei que machuca. E como igreja e como pastor, a gente precisa até pedir perdão pelas lágrimas que você um dia verteu e não tinha ninguém ao seu lado. Ninguém telefonou por você. Mas deixa eu lhe dizer, na cova de leões não tem sinal. O celular não pega, sabe? A gente não consegue conversar com ninguém. É só a respiração e o cheiro dos animais e a graça de Deus comigo e com você. Meus irmãos, mas sabem, eu continuo acreditando que Deus virá em meu socorro e usará a minha dor para ensinar aqueles que estão à minha volta. E sabe aquela história de prosperidade? Ela se repete também com Daniel. Nesse capítulo 6, último verso, versículo 28, está escrito assim: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Sabe, irmãos, a prosperidade de homens de Deus às vezes vem acompanhada por cova de leões e fornalha ardente. Se a gente pudesse saltar logo para o versículo 28, seria uma bênção, né, irmãos? E aqui estávamos todos dizendo: não quero nem fornalha nem cova dos leões. Mas algumas vezes esse é o preço da prosperidade, sabe, irmãos? E quando eu falo aqui de prosperidade, eu não estou falando de riqueza material. Por favor, tire essa coisa que tem envenenado o evangelho em nossos dias. Eu estou falando de gente do bem, sabe? De gente que é luz onde está, de gente que salga, que dá sabor à vida, de gente que quando você encosta, parece temperar a sua alma. De gente que quando olha para você parece lançar amor, projetar paz. É isso, irmãos, é isso. E sabem aquele rei que acabou jogando Daniel? Foi o único que não conseguiu dormir e descansar. E quando o dia amanheceu, ele descobriu o poder do Deus do Daniel, sabe, irmãos? E é por isso que eu volto a lhe dizer: Deus virá em meu socorro e seu socorro. E Ele vai transformar aquela situação em bênção para aqueles que estão à minha volta. Mas o texto que eu escrevi, ele continuava dizendo assim, vejam só: ainda que eu tenha decidido fugir para Tarsis e dele e de Deus permanecer distante. Esse texto retrata a experiência vivida pelo profeta Jonas em todo o seu livro.
E por que ele faz referência a Tarsis? Tarsis é o nome de uma cidade. E para que vocês tenham ideia, a Bíblia vai me dizer que Jonas foi enviado nesta direção, para a cidade de Nínive. Mas quando ele recebeu esta missão da parte de Deus, ele disse: eu não vou. E a Bíblia vai me mostrar, isso é tão interessante. Qualquer um que já tenha visto um mapa do tempo bíblico vai ver que neste lado ficava Nínive. E naquele outro lado, exatamente do lado oposto, ficava a cidade de Tarsis. É como se ele dissesse: eu quero fugir. Eu não quero viver essa experiência. Eu não consigo suportar isso. E aí o texto sagrado nos conta, e você deve lembrar do grande peixe. Você se lembra da tempestade? Eu tenho aprendido que quando Deus envia tempestades, ou melhor, deixa eu dizer do jeito que está aqui. Quando Deus enviar tempestades, e você tiver a sensação de que foi engolido vivo, não chame isso de castigo, chame isso de amor que nunca desiste. Sabe o que Deus está fazendo? Está impedindo que a sua fuga prospere, está impedindo que os seus passos lhe levem ainda para mais longe dele. E às vezes ele faz assim, ele põe somente a sua mão, ou ele faz soprar um vento forte. Gente, em nenhum momento aquele grande peixe foi enviado para destruir, mas para preservar a vida daquele homem. É por isso que às vezes a gente não consegue entender. Eu já brinquei muito quando criança com formigas, eu não sei, não é estranho isso não, viu? Mas eu me lembro de ter brincado. Uma das coisas que eu gostava de fazer era colocar barreiras para as formigas. De repente elas estavam indo na direção e eu colocava e elas desviavam o caminho. Um negócio meio estranho, né, gente? Mas eu acho que eu era saudável, uma criança saudável. Mas era. E às vezes eu fico pensando, eu sou tão pequenino, e às vezes me atrevo a querer ir para Tarsis. Deus diz: meu filho, não vai. Aquilo lá não é para você, o seu lugar é aqui. Eu sei que você está desencantado com a missão, eu sei que você odeia os ninivitas. Eles são a Babilônia que trouxe tanto prejuízo à história do povo de Deus, ao próprio Daniel e os seus amigos. Mas a gente insiste em querer caminhar na direção oposta. Aí sabe o que é que Deus faz? Ele só faz assim, irmão, só. Aliás, eu vou fazer de outro jeito, tá? Ele só faz soprar. E aí um vento se transforma em tempestade. E ele dá ordem a um grande peixe, e o peixe obedece. Aliás, sempre que eu leio o livro de Jonas, eu fico impressionado, porque Deus controla os animais marinhos, Deus controla os ventos, Deus controla pequeninos animais, como o verme, Deus controla o reino vegetal, faz mandar nascer uma boboreira, mas tem desculpa a expressão, viu? Mas tem um infeliz naquela história, que dá um trabalho a Deus, e Deus não consegue que ele obedeça, porque ele resiste. Sabe o nome dele? Roberto. Qual é o seu nome? Ah, meus irmãos, aí o texto sagrado vai me mostrar exatamente assim. Primeiro no versículo 4. Lá está aquele homem em rota de fuga, e o texto diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Agora veja o versículo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O lugar abençoado é a entranha de um peixe, sabe, irmãos? Quando você não consegue enxergar a luz do sol, quando você permanece sozinho sem saber o que vai fazer, mas de dentro daquele grande peixe você encontra a presença de Deus. Dos inimigos que eu já precisei enfrentar ao longo da minha vida, os mais difíceis foram estes 3: a minha vontade, o meu temperamento e a minha teimosia. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque na história de Jonas é exatamente esse o problema. A grande dificuldade em Jonas não é o seu entendimento. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse. Deus foi muito claro. O grande problema de Jonas não era recursos, porque ele inclusive usou dinheiro para fugir, pagou a passagem para Tarsis. Ele não estava com problema financeiro, não.
O grande problema de Jonas está aqui, irmãos. Esta trindade que muitas vezes, diante da qual muitas vezes a gente se curva. A minha vontade, o meu temperamento e a minha teimosia. Mas eu ainda continuo a acreditar, sabe, irmãos? Que Deus virá em meu socorro e usará a minha vida como um instrumento de sua bênção. Na história bíblica, na história de Jonas, o texto sagrado vai me dizer, isso é tão belo. Capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que Deus viu as obras deles, os habitantes de Nínive, que ouviram uma mensagem, mesmo a contragosto, estava ali Jonas a pregar, depois de tudo que passou, e a Bíblia diz assim, eles se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que eles tinham anunciado lhes faria, e não o fez. Mesmo em sua teimosia, mesmo na minha teimosia, mesmo na minha resistência, mesmo na sua resistência, é impressionante, mas a palavra de Deus cumpre o seu propósito, irmãos. E eu vou confessar-lhes uma coisa, é isto que às vezes me dá ânimo para subir neste lugar, porque eu sei que Deus fala apesar de mim, como aconteceu com Jonas. Jonas tem um caráter que eu não gostaria de ter. Jonas tem uma postura diante de Deus que nenhum de nós gostaria de ter. Mas quando Deus fala, Ele fala apesar do seu profeta. Apesar das minhas limitações, apesar do meu temperamento, apesar da luta contra a minha vontade, apesar de minha teimosia, Deus prevalece, irmãos. Mas eu continuo acreditando que Ele virá em meu socorro. Ainda que eu esteja escondido numa caverna, pensando na morte como solução. O que é que está por trás dessa declaração? A experiência vivida pelo profeta Elias, em 1 Reis capítulo 19. E às vezes a gente tem dificuldades em admitir que um homem de Deus não possa, na mente ou na cabeça de um homem de Deus, pensamentos de morte não possam encontrar espaço. Grande engano, irmãos, grande engano. Mas eu tenho uma certeza, sabe? A certeza de que Deus é o mesmo. É a melhor arma contra velhos e conhecidos problemas. Eu vou explicar porque eu estou lhe dizendo isso. Toda esta crise no coração de Elias veio quando ele recebeu a mensagem da rainha chamada Jezabel. A Bíblia diz que Jezabel mandou um mensageiro, Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Aqueles profetas de Baal que foram mortos, sob o comando do próprio profeta Elias. Elias se sentiu ameaçado. E aquele era um problema tão antigo, irmãos. Durante todo o período da seca, ele foi perseguido. E foi perseguido de morte. Durante todo o tempo, Acabe tentou caçá-lo. Ele já conhecia o que era viver sobre o risco de morte, sobre o perigo, durante todo o tempo, durante anos. Ele conviveu com isso, tendo que fugir, tendo que se esconder. Mas agora, eu não sei como você reage quando um velho problema, conhecido problema, ele reaparece diante de você. Aquela fraqueza que parecia já ter sido vencida, aquela criatura que parecia já ter, voltou a fazer contato, e normalmente eles escrevem assim, né? Oi sumida. Oi sumido. E de repente lá está você tendo que conviver com os mesmos problemas. Ou quem sabe é um câncer que retornou. E você pensava que o tratamento tinha sido suficiente? Ou é um retorno ao vício? Você pensou que tinha vencido. O que a gente faz nessas horas? Eu só tenho uma coisa a lhe dizer. Que o Senhor vem para livrar os seus filhos. Eu creio que o Senhor virá para nos oferecer libertação. Agora, acredite nisso, o mesmo Deus que lhe libertou lá atrás, ontem, é o Deus que está vivo hoje, gente. O meu Deus, o seu Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E se você estiver preocupado, deixa eu só lhe dizer, Ele já sabe como funciona, porque Ele já resolveu. Gente, eu quero crer que o Senhor, sabe, Ele
Ele age, mesmo diante do nosso cansaço. Agora, cuide de você, porque o cansaço ele costuma embotar os nossos olhos. E nesta hora, nós ampliamos os problemas e minimizamos a nossa força. Mas aqui, a nossa declaração de fé da noite de hoje. Você pode dizer só essa primeira parte comigo? Deus virá em meu socorro. Repita comigo, vai. Deus virá em meu socorro. E aqui eu acrescento, e usará a minha vida como instrumento de sua vontade. Porque aquele homem que estava dentro daquela caverna, pensando em morrer, escuta da parte de Deus uma ordem. Versículo de número 15, o Senhor lhe disse assim, olha, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. É como se ele dissesse, veio até aqui fugindo, vai voltar agora. É só o tempo de voltar, meu irmão. É só pegar os restos que ficaram deste homem de Deus, desta mulher de Deus. Sabe aquela fé do tamanho do grão de mostarda que quando cai no chão a gente fica procurando, cadê? Onde é que ele está? Onde é que está aquele grão? A gente se recompõe porque Deus sabe, irmãos, se tem uma coisa que Deus sabe tratar é com cacos de gente. Sabe aquela pessoa que está fragmentada, está só o caco? Deus, ele pacientemente, ele vai reconduzindo. Eu estava vendo um documentário, tem a ver com o Oriente e com artesãos que recuperam porcelanas raríssimas e alguns deles usam ouro na junção das peças. E o curioso é que as peças se tornam ainda mais valiosas, porque elas carregam as marcas, as cicatrizes. Você é um vaso precioso de Deus. O Senhor vai reconstruir. O Senhor vai reconstruir. Mas aquele texto, sabe, irmãos, ainda tinha uma expressão que dizia assim, ainda que junto com os meus irmãos esteja trancado e com medo. Aqui fiz referência àquela experiência de João capítulo 20, a experiência dos apóstolos após a crucificação, preocupados que estavam, temendo a própria vida. A Escritura Sagrada vai nos dizer assim, que chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, diga comigo, vai, paz seja convosco. Meus irmãos, eu preciso também confessar-lhes, aliás, essa é uma noite de muita confissão, né? Enquanto os meus medos são velozes, sabe, e quase incontroláveis, a minha compreensão espiritual das coisas costuma ser lenta, tímida e tardia. E eu louvo a Deus, sabe, porque Jesus, quando entrou naquele lugar, ele ao invés, ele bem que poderia ter dito, aliás, se fôssemos o Cristo, provavelmente escolheríamos outras expressões, aí, ao invés de dizer, Pai seja convosco, talvez a gente entrasse e dissesse assim, eu avisei. Jesus falou tantas vezes que aquilo iria acontecer, ou então ele iria dizer assim, eu não falei? Eu disse a vocês que vocês seriam dispersos e que seriam perseguidos, parece que vocês não escutam. Não é possível que eu tenha passado 3 anos preparando vocês para este momento e de repente eu chego aqui e encontro vocês com uma porta fechada, morrendo de medo dos judeus. Sabe o que é isso, irmãos? É que a minha compreensão, às vezes, espiritual, ela é tão lenta, tão lenta, tão lenta, tão devagar, e eu não consigo perceber o mover de Deus à minha volta. Mas algo que eu tenho aprendido, sabe, irmãos? Há uma promessa do Cristo, de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome dEle, aí Ele se faz presente. Eu nunca tinha associado esta expressão a este momento na vida dos apóstolos. E eu comecei a pensar, meu Deus, eles estavam reunidos, e o Senhor se fez presente. Aquele era um momento de medo, mas Deus se fez presente. Sabe, onde quer que você esteja, ainda que tomado pelo sentimento do medo, Deus vai se fazer presente. Ainda que seja com sentimento de fracasso, Deus vai estar presente. Porque normalmente quando a gente pensa, onde 2 ou 3, sabe onde é que a gente costuma aplicar esse texto? É quando a gente vai fazer reunião de crente que só apareceram 2 gatos pingados, 3 gatos pingados. A gente olha para o povo que veio e diz, mas está escrito que o Senhor se faz presente. Eu quero lhe dizer que Deus se faz presente também quando você, seu esposo, seus filhos,
sua esposa, estão reunidos, tomados pelo medo, sem saber o que fazer, ainda apavorados com as notícias dos últimos dias. Mas aí Deus entra, e sabe, Deus, quando Ele entra, Ele nem usa a porta, sabe, irmãos? Eu não sei se você mora em condomínio, em prédio, mas tem uma coisa interessante, não é, irmãos? Eu acho que, no início do meu ministério, eu ia visitar pessoas, e às vezes eu chegava naquela casa, eu batia, eu apertava a campainha, e eu não sei o que acontecia lá dentro, mas o barulho era alto, irmãos, era grande. Já vou, espera só um instantinho. E quando eu entrava, eu percebia que algum furacão havia passado por aquela sala, sabe? Eles correram para arrumar tudo porque não estavam preparados, né? Bendito seja o porteiro que vai dizer, tem gente aqui embaixo. E a gente só, como? Corre, ajeita. E a gente vai se organizando. Agora, você já imaginou um Deus que entra pela porta e nem precisa bater? Como é que Ele lhe surpreenderia? Como é que Ele iria lhe encontrar? Você já imaginou esse Deus que você não tem tempo para preparar ou arrumar as coisas para que então Ele entre, mas simplesmente Ele entra, ainda que você tenha fechado. E eu vou dizer, tem muita gente com o coração fechado, que às vezes vem até para um encontro como esse, mas já vem numa defensiva. Eu vou lá naquela igreja, vou conhecer, o pessoal tem falado daquele pastor, daquela igreja, dos louvores, daqueles outros pastores da igreja, das organizações, eu vou conhecer, mas já vem protegido, sabe, irmãos? Tire, pode tirar esse escudo, porque Deus não quer lhe fazer mal. Não resista àquilo que é de Deus na sua vida. Não é contra Deus que você precisa estar lutando. Ele não é seu inimigo. Na verdade, Ele é o único que pode olhar para mim e para você e dizer assim, olha, põe aí por favor, paz seja convosco. Experimente isso. Experimente isso. Paz seja conosco. Dia desses eu vi alguém dizendo que durante muito tempo na sua vida, o seu maior sonho era ser feliz. Mas à medida que foi amadurecendo, ao invés de felicidade, aquela criatura tem desejado paz. Se perguntarem a ele, ou ele diria assim, eu quero é paz. Gente, paz atende pelo nome de Jesus. Paz é o Cristo na sua vida. Paz é aquela situação apavorante, mas que você dobra os joelhos e encontra a graça. Paz é aquilo que a gente sente dentro de uma fornalha ardente, mas o Senhor está comigo ali. Tem 4 se movendo em meio ao fogo. E durante algum tempo eu fiquei a pensar, o que foi que eles conversaram ao longo daquela noite? Eu comecei a imaginar, e diz o texto que eles foram lançados amarrados, mas de repente estavam andando soltos naquele lugar. Paz é isso, irmãos. É experimentar a presença de Deus na cova de um leão, ou dentro de uma caverna, ainda que o seu coração esteja profundamente, sabe, despedaçado. E eu estou falando com você, que esta semana pensou em morrer. Pensou que a morte seria a melhor das alternativas. Porque você já está cansado, cansada. Sabe o que Deus fez com aquele profeta? Preparou comida e disse, olha, coma um pouco e vá dormir. E voltou uma segunda vez, eu vejo que você ainda está cansado, coma um pouco e vá dormir. É como se Deus estivesse dizendo, olha, o seu cansaço, o seu esgotamento não é um bom conselheiro. Aguarda um pouco mais. Cuide de você. Vai chegar o tempo em que você vai estar forte o bastante para voltar o seu caminho, sabe, até Damasco. Você vai voltar. Isso vai acontecer. Em nome de Jesus, isso vai acontecer. Sabe aquele Jonas, rebelde e teimoso, que existe dentro de mim e dentro de você? Ele há de submeter à misericórdia do Pai. Aliás, aquele livro ele termina com uma pergunta, não sei se você sabe disso. Uma pergunta e uma pergunta para a qual não se tem resposta. Eu tenho percebido que existem 2 tipos de perguntas na vida. Uma para as quais a gente precisa encontrar resposta. Mas existem outras perguntas que na verdade só têm um propósito. Fazer com que eu e você, aliás, deixa eu falar só de mim, com que eu me encontre. A ideia não é encontrar respostas. A ideia é eu me encontrar.
eu me encontrar. Quanto mais perto você estiver de Deus, maior vai ser o seu discernimento acerca de quem você é. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais abençoadora será a sua vida, junto às pessoas que estão à sua volta. E se você está se autolimitando, sabe? Se autossabotando, trancando tudo, eu não quero mais, eu estou com medo de enfrentar a vida, eu quero lhe dizer que hoje Jesus está entrando, sabe, nesse mundo fechado, nesse seu mundo fechado, e Ele está dizendo ao seu coração: paz seja convosco. Se esse for o seu desejo, de encontrar essa paz, para a qual eu não tenho muita explicação. Pastor, então o que é que eu faço? Você não vai fazer nada, homem de Deus, por favor, é Deus quem vai fazer. Mas pastor, então o que é que eu preciso fazer? Você só precisa entregar. Não atrapalhe o Espírito Santo de Deus agora. E se você não atrapalhar, já vai estar fazendo muito. Apenas deixe Ele agir. Sabe, Ele vai pegar aquele conflito gerado pelo pecado e vai trazer perdão. E quem experimenta o perdão de Deus encontra a paz, irmão. Sabe, Ele vai trocar aquela mentalidade meritória, que você precisa fazer isso, com discursos até que você já ouviu de religiosos, vai dizer: não, meu irmão, é graça, é favor imerecido. No lugar onde você está, feche os seus olhos em nome de Jesus.